A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Graça e paz a todos. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, dando continuação do estudo da Carta aos Efésios, agora no capítulo 2 da Carta aos Efésios. Nós terminamos o 1 na semana passada e agora vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 ele é um pouco extenso, tem algumas páginas, mas nós vamos tratar de alguns assuntos e eu vou tentar hoje tratar pelo menos de 4 ou 5 assuntos, dentro do possível. Então tem aí o homem sem Deus, né? As atitudes que causam a morte espiritual, como vive o homem sem Cristo, o presente agora é de salvação, e se nós conseguimos chegar, agora sois salvos pela graça. Vamos começar aqui pelo primeiro tópico, o primeiro tema, que é o homem sem Deus. Agora, poderia ser a nova vida em Cristo, poderia ser também da morte para a vida, mas nós optamos por este título, porque é o próprio título que está no capítulo 2 de Efésios, né? Se você der uma conferida no texto sagrado, na versão NVI, por exemplo, o versículo 1 está assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Em outras traduções, eu acho que a RA e a RC, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Então, anteriormente, né, nos quais costumavam viver, no versículo número 2, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Enfim, então, o homem sem Deus. E aí, dentro desse tópico, tem um subtópico chamado um passado de pecado. O apóstolo Paulo faz questão de lembrar-nos da nossa situação espiritual sem Cristo e lembrar também os Efésios. Evidentemente que a carta é escrita aos Efésios. Eu estou trazendo já para a aplicação pessoal aqui. E é sempre bom trazer à nossa memória a situação degradante em que Cristo achou os Efésios e também nos achou, né, antes da nossa conversão e da conversão também dos Efésios. Que situação degradante estavam os Efésios e que situação degradante nós estávamos antes da nossa conversão. E de quem nos dominava, sem escrúpulo, impondo a nós o peso maldito do pecado. Aqui nós temos que já fazer um parágrafo e abrir um parágrafo. A escravidão imposta por Satanás, ela, no momento em que a pessoa está no mundo, a pessoa não tem essa percepção, não tem esse entendimento que ela é escrava do pecado e, consequentemente, escrava de Satanás, né? Isso ela vai adquirir pela conversão. Se ela se converter, ela vai acabar adquirindo esse entendimento. Do contrário, como todo escravo, né, não tem pensamento, não tem livre-arbítrio, não consegue discernir, aí não tem como ter livre-arbítrio, porque é subjugado à condição de escravo, né? Prosseguindo aqui na leitura da apostila, o diabo tomou a vida do homem, sem Deus, evidentemente, de assalto, roubou tudo o que ele tinha. Aqui vai falar do pecado original, né? Essa é a ideia aqui que eu quis trazer aqui para o texto. Roubou tudo o que ele tinha, a glória, lá no Éden, a comunhão com Deus, o tirou do paraíso, como eu estava acabando de dizer, em relação ao pecado original, lá no Éden, e também lhe tirou a vida. O homem foi perdeu a vida, teve a morte, entrou a morte. A primeira morte é espiritual, depois também entrou a morte física, né? E aí o tempo de vida do homem foi sendo reduzido com o passar dos anos. E mais do que isso, ele oprime com o jugo do pecado, usando de que artifício, de que artimanha? Enganando. Se nós lermos Apocalipse 12,
e verso de número 9, você vai ver a característica de Satanás. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, lá, como ele era conhecido no início, no texto bíblico, no Antigo Testamento. Lá, inclusive, como ele entrou para tentar Eva, né? Prosseguindo aqui. Chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Satanás trabalha com o processo, com a medida, com a ação do engano, com a ação do engodo. Então, para enganar alguém, eu não posso mostrar algo completamente oposto à realidade. Eu tenho que mostrar algo semelhante ao original. Senão não seria engano. Seria algo perceptível e completamente oposto. Então, para enganar, eu tenho que ter algo original e eu tentar criar algo semelhante ao original para poder enganar as pessoas. Ele não vai aparecer como ele é. A Bíblia diz que ele aparece até transfigurado em anjo de luz para enganar os escolhidos, se fosse possível. É a tática que ele usa. Outra, ele não vai usar um manual satânico para enganar ninguém. Ele vai usar a palavra. Ele tentou isso com Jesus, fez isso com Eva, e é assim que ele age até o dia de hoje, usando de engano. Esse método, ele é eficaz, porque a pessoa acaba não percebendo. É uma maneira sutil de tirar da verdade mentiras. E nós sabemos que uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando verdade. Então, quem nunca ouviu as seguintes frases: não existe inferno, o inferno é aqui, né? Todos nós vamos para o céu. Ah, o meu pai quando morreu está olhando para mim lá de cima. Isso são mentiras satânicas, porque depois de morto, mesmo que seja salvo, está no paraíso e não tem acesso à terra. E quem está no Hades, muito menos. Então, isso são mentiras, apesar de existir o paraíso no céu, e ele sabe que existe. Então ele conta ele pega um trecho, um pedaço da verdade, mas coloca uma mentira para enganar as pessoas. É assim que ele trabalhou no Éden, é assim que ele tentou a Jesus em Mateus 4, a partir do versículo 1, e é assim que ele continua trabalhando até o dia de hoje, né? Com uma sutileza do engano ou do engodo. Atente bem para a linguagem e para o tempo verbal que Paulo expressa neste texto. Observe a expressão, que está o tempo verbal, né? Como está em Efésios, para vocês terem uma noção aí. Veja só. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. ARA, Almeida Revista Atualizada. Eu vou repetir. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Estavam mortos. Paulo está usando o verbo no tempo passado, no pretérito, né? Estavam, porque essa era a situação do homem sem Cristo. É óbvio que quando o apóstolo se utiliza do termo mortos, ele não está se referindo, ele está se referindo à morte espiritual do homem sem Cristo. Estavam mortos em seus próprios delitos e pecados. Ele não está falando da morte física, porque o homem ele está falando com pessoas vivas na igreja de Efésios. Vocês estavam mortos. Ele está falando enviando a carta para eles, é que eles estão vivos fisicamente. A morte que existia anteriormente era a morte espiritual, né? Isso é bom deixar bem claro isso. Vamos entender qual é a causa desta morte, ou a principal causa dessa morte, porque toda morte tem uma causa. Você já deve ter ouvido e até mesmo visto na imprensa, na mídia, o termo causa mortis, né? Ou seja, toda morte tem uma causa, é feito, né, um procedimento médico, né? E desse procedimento descobre-se qual é a causa morte, é feita autópsia, né? E a causa da morte espiritual também tem. Nós vamos descobrir agora qual é a principal causa da morte espiritual. E aí precisamos desenvolver e voltar ao
desde o princípio, no pecado original novamente, para sabermos a origem desta morte espiritual. A causa começa pela queda do homem no Éden, depois ela passa pela rejeição de Israel, porque isso acabou por nos colocar, nos abrir a porta, como disse Paulo escrevendo aos Romanos. Então, senão não seria possível nós entrarmos hoje e gozarmos da salvação. Por isso que eu disse que acaba passando por aí. Porque os judeus não creram no Evangelho de Cristo, né? Prosseguindo, o homem sem Cristo Jesus está morto. Aí eu coloquei aqui o termo, separado da comunhão com Deus. Porque morte não significa a extinção ou o término, e sim separação. Então, o homem está separado da comunhão com Deus. Também não podemos negar a verdade que, se o homem está sem Cristo Jesus, automaticamente ele está dominado pelo diabo. Ele se apodera do ser humano. Isso significa dizer que o homem está morto espiritualmente. Isto é claro, porque se o Espírito de Deus não habita no espírito do homem, então ele já não tem vida espiritual. Sem a presença do Espírito Santo, o espírito do homem está morto. Não é que tem a possessão demoníaca no espírito. A possessão demoníaca se dá na alma e não no espírito. Então o homem acaba ficando dominado por Satanás ou influenciado por ele. E esse domínio ou essa influência é na alma, né? Por isso que a possessão demoníaca, ela tira o sentido da pessoa. É muito simples, é só você parar para pensar um pouco aí, qual foi a última vez que você viu uma pessoa endemoninhada, que você vai se recordar de que ela não sabia o que estava fazendo e até mesmo aonde estava. Porque a possessão se dá na mente, e a mente está na alma. Então, por isso que ele fica sem sentido, né? E com a posse de Satanás entrando, entra as trevas e a luz não se mistura com as trevas. Então, o Espírito de Deus não está lá. Porque ou há a possessão demoníaca ou a habitação do Espírito de Deus. Porque as duas coisas juntas é impossível, ou são impossíveis. O homem sem Cristo, Jesus, não tem habitação do Espírito Santo. É uma afirmação, né? De Deus em sua vida. Se o espírito do homem está desabitado, Satanás encontra a casa vazia, adornada e limpa. Lucas 11, 24, 25 fala sobre isso, né? Quando ele sai para possuir algumas pessoas, ele pode até sair daquela vida, como ele não é onisciente como Deus é, e os demônios saem, e diz o texto que eles procuram um lugar seco para ficar por ali, até esperar alguém que eles possam entrar novamente e possuir aquela pessoa. E se eles possuem aquele, saem e vem aquela mesma casa vazia, limpa, eles voltam, limpa, ou seja, sem habitação, eles voltam e fazem novamente a possessão demoníaca. Tá? Então, essa é a razão da primeira queda do homem, a falta da habitação do Espírito Santo, e ela se deu pelo pecado original. Nós sabemos que o homem foi concebido em pecado, Salmo 51, verso 5. Sabemos que o homem perdeu a glória de Deus, Romanos 3, 23. Então isso tudo ocasiona na retirada do Espírito de Deus e a casa fica vazia. E aí os demônios podem entrar na alma e possuir a alma do ser humano, ou pode simplesmente influenciar o ser humano a fazer aquilo que o diabo quer, e às vezes não precisa de ter uma possessão. Você pode perceber que nem todas as pessoas que aceitam a Cristo estavam possuídas por demônios, mas estavam influenciadas por ele. Há um domínio nesta influência, que não precisa ser um domínio com possessão, mas é um domínio com a imposição e a escravidão, puro e simples. O homem, como tem a natureza caída, acaba obedecendo o diabo porque ele é mais fácil obedecer o diabo. Então esta é a conclusão que nós chegamos aqui nesse primeiro tópico aqui do homem sem Deus e o porquê, qual é
Qual é a causa desta morte espiritual? É a falta do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Agora, iniciando o segundo tópico, que são as atitudes que causam a morte espiritual do homem, né? Atitudes do próprio homem, né? Então tem a primeira atitude. A primeira atitude do homem que provoca a morte espiritual está explícita, ou seja, está bem clara no texto, no versículo 1. É a desobediência. Foi através dessa mesma atitude que Satanás se rebelou contra Deus. E lógico que ele implantaria a mesma medida para o homem cair, né? O mesmo modus operandi, a mesma maneira de atuar em que ele se rebelou no céu, desobedeceu, ele com certeza vai implantar isso na vida do homem. Ele trabalha com aquilo que lhe é próprio. Tanto é assim que ele é conhecido como rebelde. Se nós entendermos bem e compreendermos aqui o texto, é difícil o homem sem Deus obedecer. É claro que não há a menor possibilidade. Então, a desobediência ela já está arraigada ou enraizada na vida do ser humano comum, sem Deus, porque ele já foi concebido em pecado, né? Tenho que repetir o Salmo 51. Agora, sobre a rebeldia dele, era bom ler aí Isaías 14, 13 e 14, que fala sobre a rebeldia do Satanás, né? Quando ele se rebelou no céu. Esse é o texto que mostra quando ele se rebela contra Deus. A ação dele é fazer o homem desobedecer a Deus. Fazendo o homem desobediente, ele coloca o homem contra Deus. Pois Deus não tolera a desobediência. 1 Pedro 2,8. Sobre a obediência, obedecer é uma escolha. Sempre vai ser assim, inclusive para o salvo. Ainda mais para quem não conhece a palavra, né? A pessoa tem a opção de obedecer ou não. É claro que toda postura, toda ação que você toma vai ter um resultado, vai ter uma consequência. Então a desobediência tem as suas consequências. Uma delas é separar o homem de Deus, isso é claro. Então o homem acaba ficando afastado de Deus pelo fato de desobedecer a Deus. Isso só é consertado, só é corrigido na conversão do homem, que aí ele vai passar a entender a palavra, ouvir a palavra e vai acabar obedecendo a Deus. Eu coloquei algo interessante aqui na apostila, que depois eu quero conversar um pouco mais, ou entrar um pouco mais sobre isso. Ele diz assim, o que eu escrevi aqui. Por vezes culpamos os homens por atos terríveis que cometem. Às vezes nós esquecemos de quem na realidade está por trás. Aí eu coloquei na apostila de tudo. Na verdade não é postar de tudo, é quase tudo, né? Há um autor que influencia o homem. Nós o conhecemos como adversário, inimigo das nossas almas e também como Satanás. Ele é o responsável pela morte do homem. Satanás tem duas maneiras, eu já falei e vou repetir, eu vou reprisar isso. Ele tem a possessão e tem a influência. Nas duas maneiras ele domina o ser humano, o ser humano, o homem. Porque eu disse, ele está por trás de quase tudo. Porque ele precisa tão somente influenciar o homem, instigar o homem, aguçar o homem, né? Atiçar o homem, estimular o homem ao pecado. Porque, como eu já disse, né? O homem já foi concebido em pecado. Então fica mais fácil esta ação dele, porque o homem já tem a natureza caída, é só instigar, estimular o homem sem Deus que ele acaba praticando o pecado. Então ele age por possessão e por influência. Há um domínio, é claro que há um domínio tanto na possessão quanto na influência, mas na possessão ele entra na alma do ser humano e habita lá, e fica lá, e impõe e tal. E na influência ele vai influenciando o homem até o ponto em que o homem acaba cometendo pecado de maneira natural, porque ele é naturalmente pecador. É o diabo que com engodo ou com engano impulsiona, empurra, né, o homem natural e não carnal. Por que natural e não carnal? Porque o homem natural ele ainda não se converteu. O carnal é um homem que se converte e depois tem as suas ações
de maneira carnais, né, cedendo à antiga natureza carnal, tá? Então por isso que o homem natural, a desobedecer a Deus, dessa forma ele empurra o homem à morte espiritual. Ele força o homem, né? Ele impulsiona o homem à morte espiritual. Sabemos que o ser humano já nasceu em pecado. Já citei esse texto aqui várias vezes, mas agora está aqui na apostila, que é Salmo 51, verso 5. Temos plena consciência de que o homem perdeu a glória, a comunhão com Deus após o pecado. Romanos 3, 23. E célebre texto que diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perderam a glória de Deus, né? Satanás engana. E como eu já expliquei no comecinho da aula, como ele usa o método do engano. Tem algo original, ele vem com algo parecido, semelhante, distorce a palavra e apresenta ao ser humano. Ele engana o homem para que este palmilhe a avenida larga e espaçosa da morte espiritual. Palmilhar significa andar, caminhar. E aí eu citei um texto aqui que é importante nós lermos e interpretarmos um pouquinho, né? Avenida larga, o caminho largo. Mateus 7,13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Né? Eu vou repetir: estreita, entrai pela porta estreita, o caminho que envolve renúncia e arrependimento. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, que leva à perdição eterna. É bom frisar. E muitos são os que entrarão por ele. Enquanto no versículo 14 diz que poucos encontrarão o caminho estreito, muitos aqui estarão no caminho largo e não precisa nem encontrar. Muitos são os que entrarão por ele, já estão no caminho, é só permanecer ali, né? Mas em contrapartida, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele também é o caminho estreito, o caminho que conduz à vida eterna. Se um caminho conduz à perdição, outro caminho conduz à vida eterna. Então é uma questão de escolha do homem. Mas nós estamos falando sobre o método, o modus operandi de Satanás, que é usar de engano. Sempre foi assim com Eva, tentou induzir Jesus Cristo lá na tentação também da mesma maneira. Tá? Quando olhamos para o texto, enxergamos qual é a primeira atitude que certamente conduz o homem a passos largos à morte espiritual, também no caminho largo, né? O caminho é bem espaçoso. Então sabemos que certamente é a desobediência implantada por Satanás. Ele não precisa de muito mais do que incitar o homem, pois a natureza do homem já é caída. Então é só instigar, incitar, enganar o homem automaticamente já está no caminho largo, continua pecando contumaz. Vive uma vida de pecado, isso não lhe causa nenhuma estranheza, ele não consegue entender isso, ele não consegue visualizar isso, ele não consegue interpretar em que situação espiritual ele está, pois ele está em trevas. A segunda atitude do próprio homem que provoca a sua morte espiritual, consciente ou inconsciente, é o pecado. Veja só, a morte espiritual do homem sem Cristo é evidente e notória. E o grande causador desta morte é o pecado. Sabemos que pecado, segundo João escreveu na sua primeira carta, João 3,4, é a transgressão à lei, né? Transgressão à lei é o pecado. Eu não poderia me furtar a não citar um dos textos mais emblemáticos sobre esse tema, morte espiritual. Romanos 6,23 é um texto, um versículo muito conhecido. E esse texto de Romanos 6 fala muito sobre pecado, né? Paulo trata muito desse tema no capítulo 6, praticamente inteiro, né? E esse versículo aqui é aquele versículo chave. Então diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Mas, tem uma vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O mas poderia ser, no entanto, também, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Dom gratuito é um presente, uma dádiva gratuita para nós. Gratuito para nós, né? É bom dizer que o Senhor pagou um alto preço
pela nossa salvação. É gratuito a nós, mas ele pagou o preço que era para nós pagarmos. Né? Então, o que eu compreendo desse texto? Que se o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a perdição também é de graça. Viu? Não paga nada para ir para o inferno, não. É gratuito. E geralmente o homem sem Deus já está no caminho largo, é só continuar nele. E esse caminho vai levar à perdição eterna. Se um caminho leva à vida eterna, o outro caminho leva à perdição eterna. E esse, muitos entrarão por ele, como disse o texto de Mateus 7, ali. É importante, né? Falar sobre isso. É de suma importância lembrar que a morte não significa extinção. Estou representando isso aqui está no texto. E sim separação. Existe uma eternidade nos céus e outra eternidade no inferno. É claro, a morte espiritual e a ida do homem, da alma do homem ao inferno, vai causar uma separação. E depois, como diz o texto bíblico, depois do julgamento do grande trono branco, onde serão julgados os ímpios, e somente os ímpios, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, a Bíblia diz que ali é chamada a segunda morte. Esta morte é definitiva, então é a separação definitiva do homem de Deus. Lembrando que isto é semeado agora. Nós estamos falando aqui do homem sem Deus, mas isto é semeado aqui e agora. Isto serve também para a igreja como um alerta, como uma advertência. Nós estamos semeando a nossa moradia na eternidade, ou ela vai ser semeada aqui, que nós vamos semear isto para que o homem vá para o céu, ou nós vamos semear uma vida desregrada, desobediente, e vai acabar indo para o inferno. Né? Ou seja, mas é plantado, é semeado aqui, não tenha dúvida. O homem sem Cristo Jesus é forçosamente separado do convívio, da comunhão com Deus, por causa do pecado. Isaías 59, 2, é sempre bom lermos, né? Eu vou ler esse texto aqui, quando fala da separação do homem pelo pecado, um homem separado por Deus. Veja só o texto na linguagem da NVI, Nova Versão Internacional. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, ou seja, a maldade do homem, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Então ele não olha, ele não vê, não enxerga. E por isso ele não os ouvirá, também não ouve, que é um reflexo do pecado. Então, vamos entender isso. O homem, o pecador, ele não tem os olhos de Deus voltados para ele e nem os ouvidos de Deus. Por isso que nós temos certeza em Avemar que Deus não vê e nem enxerga o pecador. Ponto. Por isso que eu disse que o pecado, ele separa o homem de Deus. Está aqui, né? Causa uma divisão entre Deus e o homem. Amém? Deus é santo e exige que, se alguém quiser se relacionar com ele, seja também santo. Tem alguns textos, e tem o texto mais conhecido de todos nós, que às vezes eu cito muitas vezes esse texto, né? Que é a 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas tem também, e acho que esse texto é o principal, 1 Pedro 1, 15 e 16 é o principal. Por quê? Eu vou lê-lo. É importante, por quê? Eu quero deixar bem claro isso aqui. Porque Deus, ele só se relaciona com quem é santo. Eu quero provar isso. Eu vou repetir, Deus é santo e exige que se alguém quiser se relacionar com ele, também seja santo. 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que o chamou é santo, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ponto. Esse é o texto básico. Então, para ter relacionamento com Deus, precisa ser santo. Por isso que Isaías 59, 2 diz que o pecador não tem contato com ele. Ele não vê, ele vira o seu rosto, esconde seu rosto e ele não ouve. Pronto. Aqui em 1 Pedro 1, 15, 16 está bem claro. Agora tem também 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios,
capítulo 1, versículo de número 2. A igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. E é aqui que eu queria abordar e frisar. Chamados para serem santos. Deus estabelece uma norma. Quer se relacionar comigo? Sede santo. Tá? Porque eu sou santo. Agora, eu vos chamei, eu vos salvei, e o chamei para a luz. Este chamado é para a luz, para que vocês sejam santos. Ponto. Então precisa sermos santos para nos relacionar com Ele. Você tem Efésios 1:4, Efésios 5:3, também são textos que falam que Deus nos chamou para a santidade, para ser santo. Entendam bem isso. Agora vamos tratar. Se eu preciso ser santo, e para eu manter o relacionamento eu preciso ser santo, o que é santidade então? Santidade significa separação do homem do pecado, do mundo. Né? Quando o homem se santifica, ele se aproxima de Deus e passa a ter uma vida espiritual. A partir de então, como consequência dessa santificação, ele terá em si a habitação do Espírito Santo, de Deus, em sua vida. Deus habitará nele. Então ele será santo. Ele terá essa comunhão. Ele terá esse relacionamento. Porque o Espírito de Deus habita nele. Olha só, 1 Coríntios 3, e versículo 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Está perguntando. É claro que nós, cristãos, sabemos disso. Então, o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Né? Tem também 1 Coríntios 6,19. Não vou ler aqui, mas é isso. Então, há um progresso, há um processo. E esse processo é da habitação do Espírito Santo. E depois da habitação do Espírito Santo, dentro. Porque toda pessoa que aceita Cristo como Salvador, o Senhor Jesus o regenera, o justifica, e depois vem o processo da santificação. Tá? Chegamos então à conclusão de que o maior responsável pela morte espiritual do homem é a prática do pecado, pois ele causa a nossa separação de Deus. Eu vou repetir. O grande causador, a conclusão que nós chegamos, que separa o homem de Deus e que o homem fica distante de Deus, é a prática do pecado e não o pecado em si. Pecar, até nós, salvos, pecamos. Mas a prática é viver no pecado. Essa causa a separação de Deus com o homem. Amém? Vamos aqui para mais um subtópico. O homem sem Deus. Agora o apóstolo Paulo continua a tratar do nosso passado sem Cristo. Do nosso e também dos Efésios, evidentemente. Aqui eu estou fazendo a aplicação pessoal do relacionamento que Paulo escreve a carta aos Efésios à igreja de hoje também. Precisaremos voltar no versículo de número 1 para a melhor compreensão do termo costumavam viver. O texto todo inclui um trecho do versículo de número 1. Percebam, nós estamos no versículo de número 2. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais costumavam viver. Vamos buscar o significado da palavra costume, ou costumava. Costume significa hábito, prática frequente, regular. E aqui o termo, está no tempo verbal adequado. Costumavam estar no pretérito, né, no passado. Sendo assim, podemos afirmar que o homem sem Cristo, Jesus, vivia na prática, com frequência, do pecado. Era habitual pecador. Terceiro, pecava regularmente, o homem sem Cristo. Assim é o modo de vida do homem sem Cristo. O inconverso, ou desconvertido, ou aquele que não se converteu, vive pecando e não se dá conta, pois é dominado por Satanás, e por isso fica cego pelo pecado e vive em densas trevas. Confira João 1,5. É bom explicarmos aqui, e eu vou ler aqui alguns versículos sobre esse modo habitual aí, sobre essa, como costumavam viver o homem, né, em pecado, ou seja,
Vocês estavam mortos em seus delitos e pecado e costumavam viver em pecado. Eu vi aqui os significados, né? O hábito de pecar, a prática frequente do pecado, né? Pecava regularmente. Quando diz aqui que um homem inconverso, ele é dominado por Satanás, eu não estou dizendo que há uma possessão diabólica. O domínio de Satanás é exercido pelos demônios, tá? Porque senão eu vou estar aqui entrando num erro doutrinário. Não existe possessão diabólica, mas possessão demoníaca. O domínio de Satanás, ele é exercido pelos demônios. Fique bem claro. Romanos 6, como eu tinha dito anteriormente, Romanos 6 é um texto que Paulo escreve aos Romanos, e é um capítulo que fala muito sobre o pecado, né? Sobre esse domínio aí do homem. Começa desde o princípio, mas eu vou ler do versículo 12. Olha só. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos nossos. O 13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros de seus corpos a Ele, a Deus, né? Como instrumento de justiça. Pois, versículo 14, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está falando de quem é salvo, tá? O 16, não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravos, tornam-se escravos daquele quem obedece? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da desobediência, que leva... da obediência, que leva à justiça. Escravos do pecado, que leva à morte e à perdição eterna, entendeu? Então, é só para nós entendermos isso aí. Quem é dominado por Satanás, eu já expliquei como é dominado, né? A pessoa que tem o costume de praticar o pecado não tem consciência de onde está no mundo espiritual. Isso é fato. Não tem real dimensão espiritual que ele se encontra. E por isso, o termo que Paulo usou é muito adequado. Costumavam viver. Porque depois da conversão, agora o hábito, a prática é outra. Ou pelo menos deve ser outra, né? Nós entendemos aqui que o homem sem Deus, ele está na ignorância. Então aí se aplica Romanos 5,13, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas mesmo assim está escravizado. Não tem como. É escravo do pecado. Ponto. O homem sem Cristo, Jesus vive como mundano. Eu queria só abordar isso aqui, só dar um início aqui e falar que dentro desse aspecto aqui, o homem sem Cristo vive como mundano. O termo aqui que Paulo aplica, ó, no texto original está escrito da seguinte maneira: vivendo sobre a era do mundo. Podemos substituir a palavra, ou interpretar a palavra, ou traduzir a palavra para melhor compreensão e colocar era do mundo por vivendo como ímpios. Podemos ainda dizer algo mais para facilitar mais o entendimento, como mundanos, como vivem as pessoas dessa estirpe. Não é difícil responder, pois o texto acima nos dá indícios de como vivem os mundanos. Há pelo menos 3 maneiras de como vivem os mundanos. Eles vivem escravizados, em desobediência, né? E em densas trevas. Como escravo, vivem em desobediência e em densas trevas. Assim vivem o homem sem Cristo. Eu queria só dar essa introdução, não vou nem entrar, eu vou deixar para entrar talvez na próxima aula, porque o domínio do diabo, ele escraviza a pessoa. O próprio texto de Romanos fala sobre isso, né? Que o homem acaba sendo escravizado pelo pecado. É a maneira com que Satanás trabalha. Deus, ele pode e ele vai se apoderar de sua vida. Mas ele vai usar, ou vai ministrar em sua vida, melhor dizendo, para não usar o termo usar, ele vai ministrar em sua vida, ele vai transbordar em sua vida o Espírito Santo, para você ministrar na vida de outras pessoas, para você transbordar na vida de outras pessoas, para você abençoar a vida de outras pessoas, para você ser canal de bênção
na vida de outras pessoas. Satanás, ele escraviza o homem, ele leva o homem, como nós já explicamos antes, à desobediência, e assim vivem os mundanos, que é esse tópico que eu estou entrando aqui. Eles vivem escravizados, os mundanos vivem em desobediência e em densas trevas. Tudo isso ocasiona a morte espiritual do homem. É o modus operandi de Satanás, é a maneira com que Satanás opera. Ele escraviza, ele amarra, ele domina, depois leva o homem à desobediência. A escravidão e a desobediência, como consequência, cega a vida espiritual dessa pessoa. Ele não consegue enxergar a luz, que é Cristo, e nem as nossas obras, porque nós estamos em luz e eles em trevas. O que precisa ser feito, então, é pregar, é evangelizar para que o homem saia dessa condição. A primeira característica dessa pessoa, que é viver sob o poder escravizador do diabo, que é quando ele se apodera da pessoa, ele domina a pessoa, e eu já disse isso e vou repetir, porque eu preciso reprisar isso, porque isso está no contexto bíblico. A pessoa é dominada, é escravizada por ele. Então não tem como. A pessoa não tem vontade própria, porque escravo não tem vontade própria. Escravo não se domina, não se comanda, não se dirige, não se governa. Quem dirige, governa, impõe as coisas é o senhor daquela vida. E no caso da pessoa sem Deus, o senhor dela é o diabo. Não há uma terceira força no universo. Ou servimos a Deus, ou acaba se tornando escravo do diabo e do pecado. Por consequência. Porque ele é o pai da mentira, ele é o criador do pecado aí, tá? Então, a escravidão, ela tira toda o entendimento, toda a visão da pessoa. A pessoa é levada, como eu já disse, a desobedecer. O escravo não tem alternativa. Satanás, ele não cede 1 milímetro da sua opressão. Ele não cede, ele oprime, ele impõe, e as pessoas que estão nessa vida acham que estão livres. Se você perguntar para alguém que está no mundo, ele vai dizer, não, eu tenho liberdade, eu faço qualquer da minha vida. Né? Ou seja, eu posso beber, eu posso ter várias mulheres, eu posso adulterar, eu posso fornicar, eu uso drogas, eu faço o que eu quero na minha vida, eu saio à noite, vou para a balada, eu desrespeito a autoridade. Ele acha que isso, praticando essas coisas, ele é livre. Na verdade, ele não entende que ele está escravizado, porque a escravidão não lhe permite nem mesmo exercer o seu pensamento. Né? Vamos entender o que é escravidão. Escravidão, a pessoa não pode nem mencionar ou exigir que o outro aceite o seu pensamento. É cerceado até o seu direito de pensar. Então, a pessoa no mundo não pensa, porque a escravidão não lhe permite pensar. Ponto, fato. É levado, é conduzido, é empurrado à desobediência. A desobediência traz, por conseguinte, a cegueira espiritual. Quem está escravizado está em densas trevas e não enxerga. Então não sabe nem do que se trata, não sabe nem em que lugar está. E está no lugar chamado escravidão, escravidão diabólica, né? Que os demônios impõem. E essa escravidão não lhe permite pensar, falar, se movimentar. Então, na verdade, a pessoa ele acha que é livre para cometer os pecados. Na verdade, ele é escravo do pecado. Nós temos a liberdade. Né? 1 Coríntios 6,12 fala que nós temos a liberdade. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Nem tudo edifica, mas nós podemos até beber um vinho, nós podemos fazer qualquer coisa. Porém, aquilo que não edifica, que não é bom, nós não vamos fazer. Mas nós temos liberdade. Mas também temos liberdade para não pecar, para não cair em pecado, para não cair em tentação. Mas quem está no mundo e sem Deus, ele não tem alternativa. Ele não tem o direito de escolha, pois ele é escravizado.
E como o próprio termo diz, escravo não tem escolha. Hoje eu vou ser escravo, amanhã eu deixo de ser escravo. A pessoa diz assim, eu uso droga, mas se eu quiser parar, eu paro. Não para. Se tornou um viciado nas drogas, não consegue parar. Isso é fato. Não consegue parar. Porque é escravo do pecado. Quem vive uma vida de prostituição não consegue se libertar sozinho disso. Porque está escravizado à vida de prostituição. Quem vive no homossexualismo também não consegue deixar isso, porque é escravo deste pecado. Às vezes até quer, até tenta, mas por si só não consegue, porque ele é escravo do pecado e de Satanás. Ele precisa de libertação, só quem pode libertar é Deus. Então eu queria parar aqui nessa introdução desse tópico que o homem sem Cristo Jesus vive como mundano. Eu acho que essa introdução talvez tenha ficado clara. E na próxima aula nós vamos entrar aqui de novo, vamos recapitular isso aqui e entender aí as 3 maneiras de como vivem o homem sem Deus, né? O homem sem Cristo, como vivem os mundanos, escravizados, em desobediência e em densas trevas. Amém? Espero que essa introdução sirva para você entender e que na próxima aula você pegue essa introdução, junte com a outra aula, que você vai entender melhor. Deus abençoe e uma boa aula, em nome do Senhor Jesus Cristo.